Todo mundo super de Deus aí, sim ou não? Felizes e animados. Olha que beleza. É o seguinte, gente. Por que às vezes você tem um desejo lá do fundo do seu coração, que você fala, esse aqui é o meu sonho. E algumas das vezes, esse seu sonho, você corre atrás dele, você luta, ele se torna uma grande realidade. Você fala, puxa, valeu a pena ter acreditado, valeu a pena ter sonhado, eu cheguei aqui. E você tem muitos sonhos. Você deve ter sonhos grandões e outros sonhos pequenos, outros pequeninos. Mas talvez você tenha um sonho que resume toda a sua vida. Eu quero fazer isso aqui. Para que a gente chegue ao sonho grandão, precisamos perguntar por que alguns sonhos eles se tornam realidade e outros sonhos não. Será que você tem sonhos grandes para a sua vida? Você tem grandes sonhos para a sua vida? Ou será que esses sonhos que você acha que são tão grandes assim, nem o são? Nós vamos ver hoje justamente sobre isso, sobre a questão do sonho. E quando a gente fala de sonho, a gente lembra de um personagem bíblico muito especial, que é José. E quando eu lembro de José, eu também lembro de algumas coisas que eu escrevi do livro 8 Hábitos Eficazes de um Líder de Pequeno Grupo, David Earley. Ele fala algumas coisas como essas, e eu queria que você prestasse bastante atenção para você perceber como um sonho é importante. Ele diz em seu livro a importância de ter um sonho. Ter um sonho aumenta o potencial. Ter um sonho ajuda na sua realização. Ter um sonho ajuda a manter o foco e canalizar a energia. Ter um sonho aumenta o valor do grupo. Ter um sonho prenuncia positivamente o futuro. Ter um sonho motiva os líderes a continuar persistindo. Veja, leia e releia sobre a importância de um sonho. Eu me lembro uma vez que eu estava vendo alguma coisa sobre... Nós estávamos estudando sobre visão. Eu não sei quantos de vocês ouviram falar já de Peter Drucker. Ele foi o pais aí da liderança desse tempo, seguido depois por Jim Collins. Ele contou numa hora da palestra dele sobre o sonho. Ele contou sobre uma pesquisa que foi feita com pessoas que foram levadas a campos de concentração na época em que os judeus sofreram muito nesses campos. E houve uma pesquisa que demonstrou que as pessoas que permaneceram vivas pós campos de concentração foram aquelas que sonhavam em fazer alguma coisa depois de sair dali. E que a maior parte das pessoas, segundo o relato deles mesmos, e daqueles que viram gente morrer, eram pessoas que diziam, não vai adiantar, nós vamos acabar por aqui mesmo. E acabaram-se os sonhos. Com que você sonha? José, o sonhador, ele teve sonhos na sua adolescência. E esses sonhos perturbaram seus irmãos. E por que não dizer até o seu pai mesmo? Porque ele teve um sonho que falava de si mesmo. Ele tinha um sonho que, em contando, os seus irmãos disseram, quer dizer que se tiver a interpretação desse sonho aí, quer dizer que você vai ser o maioral entre nós. Quer dizer que você vai dominar, quer dizer que você vai ser o mais importante. E os irmãos dele não gostavam cada vez menos dele por causa desses sonhos. Mas José, por causa da sua integridade e perseverança, viu, e essa era a parte que ele fez, e depois nós vamos descobrir por que um sonho pode ser indestrutível.
Mesmo que você mesmo queira destruí-lo, é impossível destruir. Ainda que seja um sonho a respeito de si mesmo. Porque José, ele alcançou o sonho com muita integridade e perseverança. Então agora você vai, à medida que você ouve isso aqui, tentando aplicar para a sua vida, como é que você vai alcançar o sonho. Então, alguns tópicos aí dessa palavra. O sonho vira realidade com integridade e perseverança. Primeiro, confiar em Deus na adversidade. Isso é um ponto muito importante. Outro, fugir das tentações. Que, aliás, o pecado é um grande ladrão de sonhos. Depender de Deus sempre. Depender de Deus sempre. Nunca trazer a glória para si, mas sempre dar glória a Deus. E crer na soberania de Deus, ou seja, que Ele está no controle da sua vida. E que tudo que Ele quer que aconteça na sua vida, vai acontecer. Esse último ponto é o ponto mais importante a respeito do que nós vamos ser ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Quantos aqui creem que o Espírito Santo de Deus está aqui? Quantos aqui creem? Quantos aqui creem? Olha só, nós estamos numa grande conspiração, é a conspiração do Espírito Santo de Deus. E nessa conspiração é o Espírito Santo de Deus que sopra o vento. Tem que inspirar, porque depois todos nós juntos, com esse vento do Espírito dentro de nós, vamos nos unir para realizar algo que as pessoas vão olhar e dizer assim: que é que foi isso? Que é isso que está acontecendo? E eu creio, esses dias fui visitado por uma palavra de Deus, através de um profeta de Deus nesse tempo, e sabe o que ele disse a respeito de vocês? Ele não conhecia diretamente o que estava acontecendo aqui, mas ele disse assim, tomado por Deus, ele disse: vai acontecer um grande avivamento no meio dos jovens da Primeira Batista. Quantos aqui creem que essa profecia é verdadeira? Você está pronto? Isso tem muito a ver com isso aqui. Você tem que estar envolvido com isso, para que nós possamos sonhar alguma coisa juntos. E juntos a gente vê algo tremendo acontecendo. E olha, não tem importância como você se vê. Não tem importância se você se vê pequeno, se você se vê grande, se você se vê mais ou menos, não tem importância nem se você torce para o Palmeiras. Deus vai fazer você prosperar e ter sucesso, não tem importância. Deus é maravilhoso. Veja só, confiar em Deus na adversidade. Você diz assim: não, eu vou confiar, eu vou ter fé. Mas, cara, quando chega a adversidade e ela é contínua, a coisa fica crítica. E quando você começa a sofrer no meio da adversidade, parece que a fé vai saindo por outro lado, não é verdade? Gente, é demais. Essa questão de continuar confiando mesmo em meio da adversidade não é uma coisa fácil. Vamos pegar o exemplo de José. José era um cara que, como eu já disse, na sua adolescência ele teve uns sonhos meio diferentes. E a interpretação dos sonhos era que ele ia prevalecer como alguém que se tornaria grande e dominaria até sobre os seus irmãos. Isso para os seus irmãos não era possível, até por conta de que ele era o caçula. E o caçula não deveria prevalecer sobre os outros. Aliás, era o primogênito que devia ser o líder, então, ali entre os irmãos. Mas José, após ter essas revelações de sonhos, ele passou por situações bem adversas. Ele foi jogado pelos seus próprios irmãos dentro de um buraco. Na verdade, uma parte dos seus irmãos queriam matá-lo e jogá-lo e esquecer ele ali na cova, ou em qualquer lugar. E até mentir que foi um leão que pegou, alguma coisa assim. Eles já estavam com a história bem bolada na cabeça. E ele ficou ali jogado naquela cova, mas aí um dos seus irmãos, teve a ideia: gente, não vamos fazer isso. Já pensou a gente ficar com o sangue do nosso irmão nas nossas mãos? Vamos fazer o seguinte, vamos vender
Vamos vender, vamos ganhar uma grana em cima dele. E como aqueles caras gostavam de dinheiro, né? Os primos conversaram, e aí eles falaram, vamos ganhar uma grana em cima de José também. E aí ele foi vendido a mercadores, gente que conhecia gente. E aí Potifar, um cara que era cheio da grana, viu José e achou que ele era um cara inteligente, era um cara que podia fazer alguma coisa dentro da casa dele. Aí ele levou José para dentro da casa dele e José cresceu lá. Ele se tornou, por causa daquilo que Deus fazia através da vida dele, porque tudo que José colocava as mãos prosperava. Então Potifar viu aquilo e aí ele colocou José sobre todas as coisas dele. Mas a mulher de Potifar era uma mulher muito sem vergonha. Daquelas bem porcaria mesmo, que não valia nada. Tem que ser real com essa mulher de Potifar, né? E aí ela fez uma portifaria com José. Ela queria porque queria transar com José. E José, cara, como que eu posso fazer isso? Eu não vou explicar direito isso, porque no segundo ponto eu vou falar sobre essa tentação. Mas aí, ela, não conseguindo, ela inventou um lance lá e José foi parar na cadeia. Porque, cara, muito sacanagem, né? Querer transar com a mulher do chefe, e ela mentiu que era ele que estava querendo transar com ela. E aí ele meteu ela na cadeia. Lá no presídio, tinha o carcereiro Mor, que era o carcereiro-chefe. E ele viu que José era um cara que se comportava bem. Foi vendo como José era um cara organizado, ele pôs José para organizar o presídio aí. Virou o pastor Marcão no presídio, o José. Aí ele começou a organizar os presos e tal, e fez um lance lá, muito bacana, e ele ficou tipo o chefe do presídio depois do carcereiro Mor. Tudo cara confiável. Só que um cara foi preso lá, porque teve um rolo lá com o faraó do Egito lá, que era o grandão do Egito, e ele foi para a cadeia. E aí José revelou um sonho dele, e por causa do sonho, do que ia acontecer com o sonho, depois eu conto melhor, José, aquele cara foi livre, conforme o sonho que tinha sido revelado. Aí José falou, vai ser verdade, você vai ver, você vai ser livre, o outro cara que está com você vai morrer, mas você vai ser livre. E quando você for livre, não se esqueça de mim. O cara chegou diante do rei, adivinha o que ele fez? Não adivinha não, não herdará o reino dos céus. O cara chegou lá diante e esqueceu de José. Cara, pensa bem um trem desse. Primeiro o cara está de boa, é o filho preferido do pai dele, e os irmãos dele jogam ele numa cova, por pura inveja, os caras eram ruins mesmo. Aí ele joga, o cara sai de lá e vai e é pego por uns mercadores, fazem eles de escravo. Aí o cara vai lá, o Potifar, o cara da grana, compra o cara, e ele se dá bem, e estava bem, de grana, de tudo, bom emprego, tudo que alguém podia desejar do emprego naquele lugar ali. Aí vem a mulher do cara, né, e faz aquele lance horrível com ele. Aí o cara vai para a prisão, aí ele prospera na prisão, cara. Aí chega e fala, quando você estiver lá, não esquece, porque eu não estou preso aqui, eu estou preso aqui injustamente. Quem vai acreditar em preso, né, gente? Porque todo preso que eu vejo faz entrevista, o cara fala, não, estou aqui injustamente, né? Não vai acreditar. Mas José, ele falou tal, e o cara esqueceu. É para esquecer os sonhos, entendeu? Era para o cara acabar. Mas, até pensar, o que está escrito ali, que todos os seus sonhos não passaram de bobagens e ilusões, mas não foi o que aconteceu. Durante todo momento de adversidade que José estava vivendo, o Senhor era com ele, e com perseverança e integridade, José alcançou as promessas reveladas por a ele. Cara, no meio da adversidade, o que é que você faz? Você joga o jogo? Porque você fala assim, cara, se eu não entrar nesse jogo aqui, eu estou roubado. Sabe por quê? Assim que é o lance da corrupção que a gente vê no Brasil. Se José pensasse assim, cara,
Lá na minha casa eu dei bobeira, meus irmãos me sacanearam bacana. Mas agora que eu estou aqui, é melhor eu me deitar com essa mulher, porque ela não vai querer contar para o marido dela. Então a gente faz um jogo duplo aqui e eu permaneço no lugar que eu estou. Ele não fez isso. Ele era um cara íntegro, ele era um cara perseverante. Qualquer coisa que o forçavam a contar mentira, ele não contava. E por causa disso também ele sofria muitas adversidades. Mas no meio da adversidade, no meio da ameaça, no meio daquele negócio que ficava sobre José oprimindo ele não deixava de confiar em Deus e não jogava o jogo do mundo. Ele permanecia confiando em Deus. Cara, você está sendo oprimido por alguma adversidade? Geralmente uma adversidade gera o que vai vir a seguir, que eu queria falar com você. No meio da adversidade, confie em Deus. Mesmo que você diga assim, não, mas, cara, para confiar em Deus, eu tenho que seguir Deus, e se eu fizer o que é certinho aqui, não vai dar certo. E aí? Bom, foi mais ou menos a coisa que aconteceu, que eu quero dizer para você. Aí aparecem, nesse momento, aparecem as tentações. Mas quando você passar pela tribulação, você tem que se gloriar em Deus, você tem que acreditar em Deus, porque isso vai produzir perseverança em você. Eu não gosto muito assim do estilo literário, poético desse cara, porque ele é de uma linha assim, meio de uma filosofia. Bom, deixa para lá. Mas o que ele falou é legal. Ó. A diversidade de capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. Agora, tem um lance, cara. No meio da adversidade, Deus vai dar para você poder e força para sair dela, se você confia em Deus. Mas no meio da adversidade também, o diabo vai te apresentar uma saída. É líquido e certo. Quando você está sob pressão, o diabo também apresenta o caminho dele para você. E sabe o que você tem que fazer diante dessas tentações? Fugir. Fugir. Eu vou te explicar por quê. Olha o que aconteceu com José. Ó. Lá no texto. Pode pôr o texto, olha, está lá o texto na tela, dá uma olhada, ó, Gênesis 39, 7. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo, porque José, diz o texto anterior, que ele era um cara atraente, formoso, ele era de boa aparência. Aí começou a cobiçá-lo e o convidou, venha, deite-se comigo. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ele evitava ficar... O que está escrito aqui? Evitava o quê? Ele fugia dessa mulher. Ele fugia. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. O lance ali ficou feio, e o cara teve que sair correndo, quase meio sem roupa, e ele não venceu as tentações porque ele encarava, ele venceu as porque fugia dela. Gênesis 39, 12. Ele não flertava com a tentação, nem media força com ela. Antes confiava e temia a Deus. Porque quando a mulher ficou insistindo com ele, ele disse para a mulher assim, ó mulher, você está doida? Ah, meio maluca. Você acha, ó, o Potifar, seu marido, me convidou para trabalhar aqui na casa, e depois ele me pôs sobre todos os empregados que ele tem. Eu sou o chefe aqui. E tudo que ele colocou na minha mão, ele confia em mim. A única coisa que ele não entregou na minha mão foi você. Você é a mulher dele. Como é que eu vou me deitar com você? Só que aí uma coisa interessante. Sabe o que ele fala? José não fala assim, como é que eu vou me deitar com você e trair a Potifar? Ele não diz assim.
Ele diz assim: como é que eu vou me deitar com você e ser infiel ao meu Deus? Olha que coisa. Quer dizer que ele não ia só deitar, deixar de deitar, porque ele achava que era sacanagem, que o cara era muito amigo dele. Afinal de contas, o cara tem me dado tudo, eu não vou trair o cara. Não, ele fez isso também porque ele não queria ser infiel ao seu Deus. Ele temia a Deus. Ele confiava que Deus era o Deus verdadeiro. Sabe qual é o nosso problema? Que às vezes a gente não encara a tentação como um lance assim, que você diz assim: não, cara, sai fora. Você, no comecinho já, sabe? Quando começa a vir aqueles pensamentos na sua cabeça, ou algumas coisas começam a aparecer se oferecendo a você, você não rechaça. É como se você tivesse pedinhos de estimação, coisas que você se acostumou com ela na sua vida, e você não foge disso. Parece que você fala: não, vou deixar aqui, eu consigo vencer. José não fez assim, não. Olha, a gente precisa parar de curtir o gostinho do pecado, sabe? Porque uma tentação gera um pecado, que chama outra tentação, que gera o pecado. Como disse Moody, ele disse assim: as tentações parecem-se com vagabundos, trate-as amavelmente, e elas retornam, trazendo outras com elas. Nós precisamos dar um jeito, logo que a tentação chega, você fugir da tentação. Cara, o que você tem lido? O que você tem assistido? O que você tem posto diante de você? Quais são as coisas que você fica olhando e que de repente te chamam a atenção e você fala assim: não vou sair daqui. Não. Eu só vou minimizar. E aí você deixa lá. Qualquer coisa na sua vida. Não estou falando só quando você está em frente ao computador. Só você minimizar a janela, não. Minimizar coisas na sua vida, que você não fechou aquela janela, você apenas minimizou. Como se fosse o gerenciador Windows da sua vida, que você não tira totalmente, você não desliga, você só minimiza. Ela está ali ainda rodando. Depois só dá um cliquezinho, ela volta. E olha, ela vai voltar com mais força. Se você não mata a tentação na raiz, ela vai roubar aquilo que você tem de mais, vai acabar com você. A tentação aqui para José não era só ele se deitar com uma mulher e pronto, acabou, e depois quem sabe ele se arrependesse. Não, a tentação aqui era que através disso José não continuasse na rota de Deus, onde Deus queria colocar. E o diabo, ele tenta, mas ele não tenta com as coisas que estão apenas fora de você. Ele tenta porque ele já pesquisou você e já descobriu que tem coisas lá dentro de você que ele pode acessar. É lá na sua carne, ele acessa aquilo que você cair, para que você não alcance o sonho que Deus tem para a sua vida. Fuja da tentação. Não tente ser alguém que vai lá e fica paquerando com a tentação, mas, não, cara, você acha que eu vou cair nisso? Terceiro, depender de Deus sempre. Sempre é necessário depender de Deus. Não é uma hora eu dependo, outra hora eu não dependo, uma hora eu dependo, uma hora eu não dependo, uma hora eu dependo, outra hora eu não dependo. Não, é depender de Deus sempre. Porque a soberba precede a ruína, precede a queda. Então a dependência de Deus. E José, ele é um que dá um exemplo muito legal a respeito disso. Quer ver? Dá uma olhada no texto a seguir. Faraó disse a José, porque Faraó tinha tido uns sonhos que ninguém conseguia interpretar. Ninguém. Ele chamou os adivinhos lá, os caras que diz que manjavam de sonho, sabe? Assim, o cara falava assim: não, a gente manja do que está fazendo. Vai ser igual, tipo assim, o time do São Paulo. A gente está achando que vai ser campeão, daqui a pouco cai a hora que enfrentar um argentino. Ou uma coisa lá. Aí, foi assim, o faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Os caras lá, os bambambam,
interpretar. Mas aí, eu ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Sabe por que ele ouviu isso? Lembra o cara que falou que ia lembrar dele, depois que saísse da prisão, esqueceu? Aí quando ele ficou apertado de novo, ouviu ali o aperto de Faraó, diante dos caras que iam revelar o sonho, ele lembrou, José, cara, José revelou uns sonhos lá na prisão, e tudo que ele revelou aconteceu. Aí ele chegou para o Faraó, eu tinha esquecido do cara lá, mas tem um cara lá na prisão, se você chamar, ele revela os sonhos, ele é o bambambam de revelação de sonhos. Ele é o cara para revelar sonhos. Aí, sim, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José, isso não depende de mim. Mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Cara, tem que enche a sua bola. E aí você não sabe o que fazer. Sabe por quê? Elogiar é sempre bom. Sempre. Elogie sempre. Elogie sempre. Nunca elogie-se a si mesmo. Né? E nem queira elogio, mas elogie sempre. Elogio é bom. Todo tempo elogio é bom. Você quer mudar um lugar, você quer mudar um ambiente, elogia. Elogia. Por exemplo, se a pessoa estiver para baixo, você fala assim, que é isso, cara? Você é mais que vencedor. Vamos lá, você vai vencer. Você é um cara que é bom nisso que você faz. A pessoa, de repente, com um elogio, ela começa, né, já querer reagir. Então, elogie sempre, elogie. Elogie seu pai, elogie sua mãe, elogie seu irmão. Elogie sempre. Mas, cuidado com o que você vai fazer quando é elogiado. Sabe por quê? O cara falou José, esses camaradas aqui, esses vascaínos, eles não souberam revelar o sonho, mas agora eu vou chamar José, que é o cara do sonho, e vou trazer ele, vai revelar. Aí quando José chega diante de Faraó, e os caras estão colocando ele lá em cima, ele fala assim, não, Faraó, primeiro de tudo, ele não estava falando isso por medo que ele não ia interpretar o sonho, porque José já tinha aprendido tanto sobre medo, gente, que a hora que ele chegou ali, ele falou, se eu pisar na bola aqui, eu não pisar, de repente eu volto para o presídio, sei lá, já entrei em cada uma, já fui para um buraco, já fui para a prisão, o cara se esqueceu de mim, já fui ameaçado demais, já fui tudo. Mas aí quando ele chega, ele não quer trazer a glória para si, ele fala assim, mas olha, Faraó, se eu estou aqui, e se ele lembrou de mim agora, eu saí da prisão diante do Senhor, cara, pensa, eu sei que o texto não está dizendo isso, mas eu acho que José tinha sacado o sonho que ele tinha na adolescência, ele lembrou agora. Falou, cara, como era que era assim? Aqueles feixes de trigo, eu ficava em pé e os outros feixes que representavam meus irmãos se dobravam diante de mim. Cara, eu estou aqui diante de Faraó. Eu acho que Deus está nisso aqui. E aí ele disse, não, mas fica tranquilo, eu não posso fazer isso. Mas Deus pode. É o que ele estava dizendo assim, Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Dê sempre a honra a Deus. Nunca traga a glória para você. Eu escrevi uns lances, um resuminho do que eu li sobre o exemplo de José. Diz assim, persevere em depender de Deus. E acredite toda a glória a ele, não é acreditar, é acredite. Veja que o chefe dos copeiros da corte se lembrou do dom de interpretação de sonhos de José. No entanto, ele não tomou para si o crédito, porque reconhecia que somente Deus era capaz de lhe conceder o dom. Cara, você tem um dom? Não deixe ele adormecido, não. Use. Deus quer que você faça coisas, Ele tem um sonho para usar esse dom que Ele te deu, para mudar coisas, assim, impressionantes, não somente na sua vida, mas dentro da sua casa, dentro da sociedade. E essa questão de você depender de Deus, nos leva ao último ponto,
importante que eu disse é crer na soberania de Deus. Aqui está o problema de muitos de nós. A gente fica tentando fazer leituras através das experiências que a gente tem, se vai dar certo ou se não vai dar certo, não é? Você faz leitura assim, cara, isso não vai dar certo. Aí depois você fala assim, não, cara, isso aqui não vai dar certo. Aí, não, vai dar certo. Oh, agora o que aconteceu? Vai dar certo. Ih, não vai dar certo. Olha o que aconteceu. Não, olha, agora está indicando. Cara, você é conduzido por aquilo que está acontecendo no momento, verdadeiramente acredita na vontade de Deus na sua vida, e que ela é soberana, e que Ele é o Senhor da sua vida, e que Ele fará com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que o amam. Se você acredita nisso, você acredita nisso, ó, crê na soberania de Deus. Agora, tenta viajar comigo na onde chegou esse ponto aqui. O José revela o sonho de Faraó, que tem a ver com um tempo de fome, de escassez, e que tem a ver com saber tratar desse tempo para que o Egito pudesse, mesmo no tempo da escassez, manter o seu lugar e continuar prosperando. E José era muito bom administrador, porque ele aprendeu a administrar bem as coisas. Tudo que ele fazia, ele prosperava, porque ele virou um excelente administrador. Sabe por que ele virou? Por causa das adversidades. Por isso, quando você passar por adversidades, aprenda com as adversidades. Ela vai produzir em você capacitações incríveis. Aprenda a trabalhar com pouco. Quando você fala, se eu tivesse mais dinheiro eu faria isso. Não, pega o pouco. Deus vai multiplicar esse pouco e vai ensinar coisas grandes para você. Quando você estiver passando por pressão, aprenda com a pressão. Porque quando vier a outra pressão, você não vai se desesperar mais tanto. Porque você sabe como vencer a pressão. É sempre necessário pressão. A pressão mantém o instrumento, por exemplo, afinado. Se eu pegar esse violão e mexer aqui, não vou mexer não, viu? Fica tranquilo. Mas se eu frouxar a corda, tadinha dessa corda, poxa, está bem apertado mesmo, hein? Essa cortadinha dessa corda, ela está sofrendo tanto, olha quanto esticaram a corda, quem fez essa maldade com a corda? Mas se essa corda ficar frouxa, ela não produz a harmonia das notas. Se eu apertá-la demais, ela pode arrebentar, é verdade. Por isso, você é como um instrumento de cordas nas mãos de Deus. Deus sabe até onde você aguenta. Confie na soberania de Deus. Ele está preparando você para algo muito maior, entendeu? E você aprende melhor nas adversidades. Dizem que os momentos de satisfação e de alegria é um sussurrar de Deus ao nosso ouvido, mas no meio da adversidade você aprende coisas que vão gritar para a vida toda sua. Olha, quando o José sofreu todas aquelas coisas, ele não entendia muito bem. Eu já sei, eu vou ser lançado no buraco, porque do buraco eu vou para a casa de Potifar, mas não vai ser ali o legal ainda. Depois a mulher dele vai, vou para a prisão, aí depois, não é lá o legal da prisão, na prisão vão revelar um sonho, aí o cara, você acha que José sabia disso tudo? Claro que não. Então, às vezes, pede a Deus, Deus, onde que isso vai dar? Deus, fala para mim que eu não aguento mais. Aguenta sim, você aguenta. Porque Deus sabe até onde Ele pode afinar você, para que você viva em harmonia com a vontade dEle, para que você prospere na vida, a prosperidade verdadeira, para que você tenha. Então Deus está trabalhando essas coisas em nós. Mas José, em todos os momentos de sofrimento, ele acreditou o quê? Se Deus me deu aquele sonho e Deus é Deus, e eu sei que Ele é soberano. Aconteça o que acontecer, eu vou confiar na soberania de Deus. Sabe o que ele fez? Ele pegou, foi diante do faraó, revelou o sonho. E aí o faraó achou ele fantástico. E não somente isso, depois ele percebeu que José não somente teve a revelação do que ia acontecer, mas ele também
era o homem que deveria governar o Egito todo. Ele ficou lá em cima e disse: José, governa, você vai ser o rei do Egito. Olha só que final. Só que cadê os irmãos de José na história? Grande fome, conforme foi revelado no sonho. Aí o pai de José, o Jacó, chama seus irmãos e fala: vai lá no Egito e compra cereais. Os cereais eram muito importantes naquela época, porque eles podem ser facilmente armazenados, algumas das proteínas, de coisas necessárias até para a sobrevivência. Ele servia para uma porção de coisas, até para remédio. E aí ele vai lá, compra os cereais, pegou o dinheiro. Jacó tinha uma boa grana. Ele pegou o dinheiro e foi. Aonde que eles foram? Com quem que eles tinham que falar para comprar cereais? Com quem? Com José, cara. Agora você imagina a cena. Eles não sabiam que era José. Aí eles chegam lá, tal, olha, senhor, tal, tal. Depois você lê, a história é muito interessante. José faz uns testes com os caras. Primeiro ele deixa os caras aí, vai demorar muito para eu contar isso. Mas é o seguinte, José vai fazendo todos os testes. Quando viu que os irmãos dele estavam mudados mesmo, e ele amava a sua família, ele já fez todos os testes e ele está muito com o coração apertado, querendo, porque os seus irmãos não tinham reconhecido ele. Estava mais velho, óbvio, e provavelmente José, diferentemente do costume dos hebreus, ele estava sem barba, porque os egípcios eles tinham uma questão lá de beleza, de vaidade e tal, e ele não tinha um semblante de um hebreu. E eles não conheceram de jeito nenhum. Mas José já tinha conhecido eles. E José não estava falando em hebraico com eles. José, que era um cara muito aprendido, estava falando na língua dos egípcios e tinha um tradutor. Aí que eles desconfiavam menos ainda que sobre ele ser o irmão deles. Mas aí, depois de algum tempo, José resolve se declarar. Agora, cara, você imagina, mano, o sustão. Olha o sustão. O cara chega lá, José é o rei, é o senhor, sim, é o poderosão do Egito. Aí chegam os irmãos, diante dos irmãos, que jogaram ele numa cova, que queriam ver a ele pelas costas. Alguns irmãos queriam que ele morresse. Aí, cara, presta atenção nisso. Os caras estão lá diante dele e ele se revela. Os caras falam: agora danou-se. Nossa, que é tão perdido. Gente, qualquer um que chega nesse lugar vai querer o quê? Lembra que vocês fizeram comigo? E ele era poderoso, ele podia lançar agora os irmãos dele na prisão e até mandar matar. Eu podia dizer isso assim, eu sei, Deus me pôs nesse lugar e trouxe vocês aqui para que ele vingue tudo que você fez, tudo que vocês fizeram contra mim. Gente, você sabe que isso é alimentado até no meio evangélico às vezes. Eu já prestei atenção nas letras de algumas músicas que fala assim, que algumas pessoas que pisaram em mim, eles vão me ver lá em cima e eles vão estar lá embaixo. Por quê? É isso que você deseja? José era um homem que estava na soberania de Deus. Eu não conheço um remédio melhor para você jamais ser uma pessoa amargurada e querer vingança do que confiar na soberania de Deus. Ter intimidade com Deus, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E você quer ser parecido com o Pai Celestial, que faz o sol dele nascer sobre justos e injustos. Vê qual é o resultado? Esse cara acho que parou de passar aqui, mas a produção vai dar um jeito. Passe aí para nós, produção. Aí. Vai. Opa, agora voltou. Muito bem. Hora que ele falou, eu sou irmão de vocês, eles ficaram sem voz. A Bíblia diz, eles ficaram mudos. Aí José fala com eles assim,
Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Falou, ai, começou mal esse discurso. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês quem me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Cara, como acreditar que isso ia acontecer depois de ter ido para uma cova, depois de ter ido para uma prisão, depois de ter se esquecido na prisão? Como continuar acreditando nisso? Aqui eu vou dizer uma coisa: quando o sonho é indestrutível, aprenda esse segredo. O seu sonho é destrutível. O seu sonho é destrutível. Ele pode ser destruído. E eu digo mais uma coisa para você: na maior parte das vezes, eles serão. Você vai ter vários sonhos, e você já teve alguns deles, que não se cumpriram. E não me queira mal, nunca se cumprirão. Porque os seus sonhos podem ser destruídos. Mas os sonhos de Deus para a sua vida jamais podem ser destruídos. José não falou: eu vou deitar hoje e eu vou ter um sonho. Espera aí, eu vou juntar todos os restos de Unos para que eu tenha um sonho. Eu vou sonhar que eu vou ser o maioral, eu vou sonhar que... Não, ele nem sabia disso, ele era o caçulinha, o mimadinho do papai. Mas Deus deu um sonho a ele, e ele guardou aquele sonho no seu coração. Todas as circunstâncias, até antes do momento, diante do faraó para interpretar o sonho, dizia: José, você nunca vai ser aquilo que você sonhou na adolescência. Mas os sonhos de Deus, ou o sonho de Deus, não pode ser destruído, ele é indestrutível, porque Deus pode fazer o impossível. Por isso o convite de Deus para você esta noite é que você troque os seus sonhos pelo sonho de Deus. Porque você pode achar que o sonho que você tem é grandão demais. Talvez você foi a uma palestra de motivacional, daquele cara que falou: você vai ser isso, você depois vai sair. Eu tenho cuidado até com o que eu sonho para dentro do ministério. Porque eu já vi muita gente até no meio assim: não, acredita, cara, um dia você vai estar diante de uma multidão, e Deus vai te usar tremendamente, e você vai falar para aquela multidão. Acredite, cara, porque um dia você vai ter um programa, já falaram isso para mim, um programa de televisão, e vai ser... O que eu quero com multidão e com programa de televisão? Eu quero fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Não existe sonho maior do que sonhar em fazer a vontade de Deus. As tentações virão. Sabe, pessoas que estão fazendo diferença hoje no Brasil me chamaram a atenção nesses últimos dias. Um foi aquele que deu uma entrevista aqui, o Alan Rick, que é líder da frente lá, em favor da vida e da família. Ele me chamou a atenção. Mas sabe por que ele me chamou a atenção? Não porque ele ficava falando assim: não, sabe o que é? Que na minha juventude eu trabalhei, aí eu pensei assim, aí me incentivaram, eu quero ser político, porque eu quero ser político. Eu chego diante das pessoas e falo: olha, eu sei ser político, e eu vou ser político, e eu vou alcançar. E tem gente que até fala que é assim que tem que ser feito. Mas no caso dele não foi. Ele mesmo contou aqui o tanto de vezes que ele resistiu em ser. Agora, você diz assim: pastor, cuidado, faz propaganda do cara. Não estou fazendo propaganda dele. Nem sei se vou poder votar um dia nele ou não, ou vocês. Porque para vocês votarem nele, ele tem que ser o quê? Candidato a presidente da República? Quem sabe? Bom, se for. O que eu estou dizendo é que ele estava na contramão, ele sonhava com outras coisas na profissão dele de jornalista.
E por causa do jornalismo dele, que era justamente nessa área, a coisa mais horrível que ele achava era alguém ser político. Ele vai sofrer tentação. Eu conversei com ele, eu falei, cara, você já provavelmente foi tentado. Acho que com certeza. Ele falou, ixi, muitas vezes. Eu falei, e não se engane que você vai continuar sendo tentado. A oração que Jesus ou não é livra-nos da tentação, é livra-nos do quê? Cair em tentação, porque tentação sempre vai ter. Mas se você permanecer dentro da vontade de Deus, Deus vai te levar onde Ele quer te levar. Você não precisa nem querer inventar um sonho para você. Outro cara que me impressionou bastante foi como que chama isso, Vinícius? Ele é promotor, ele é procurador da Lagnol, é isso? Hã? Ele é procurador. Uma coisa que me impressionou é que ele era um cara simprão. Sabe o simprão? Ele era um cara simprão, ele tinha carreira e tal, mas ele queria muito servir a Deus. E aí quando ele conta sobre um encontro que ele teve com uma mulher que nem aqui no Brasil estava, eu acho que ele estava nos Estados Unidos, se não me engano, se não me falha a memória, e aquela mulher disse que Deus o usaria para fazer uma transformação no Brasil. E ao mesmo tempo Deus falou com ele que não era para ele pôr o nome dele na frente, porque Deus compartilharia esse sonho com muitas pessoas, e ele usaria muitas pessoas para que o Brasil tivesse uma mudança muito, mas muito forte. Eu estou acreditando nisso, estou colocando, não no Dalagnol, mas no que Deus quer fazer usando a vida dele. E sabe, o cara continua simprão, ele é líder de célula na igreja dele. Você pensa um tempo, o tempo, ele deve ter bastante tempo, né? Ainda mais agora com a Operação Lava Jato. Deve ter um tempão, né? Porque parece que ser líder de célula, supervisor ou coordenador, seja lá o que for, a pessoa precisa largar de tudo que ela está fazendo para fazer só aquilo. Porque às vezes, mas eu não tenho tempo. Cara, eu conheci um médico que era plantonista de hospital, e ele era supervisor lá em Fortaleza. Você precisava de ver aquele cara falando de Jesus e fazendo a supervisão da célula dele. Eu perguntei para ele, quando é que você faz discipulado? Não, eu estou ganhando gente para Jesus, e o que eu ganho para Jesus se torna meu discípulo. E como que você faz? Não, eu mesmo ensino eles os primeiros passos. Mas quando? Me fala quando. Eu falo, almoçar eu tenho que almoçar. Às vezes que eu não vou almoçar em casa, porque eu também tenho que cuidar da minha família, às vezes que eu não vou almoçar em casa, eu marco com essas pessoas que eu estou ganhando para Jesus, eu falo para elas de Jesus, elas aceitam Jesus e eu discipulo. Gente, para que serve eu só ter um nome marcado na história que houve um tempo em que o Brasil era bem corrupto e mudou, deixou a corrupção? O sonho desses homens, que é o sonho de Deus, é muito maior do que isso. É muito maior do que marcar o seu nome na história. Olha, precisava de uma doença, precisava descobrir uma vacina que acabaria com aquela doença. E Deus uma pessoa e ele fez, glória a Deus. Eu creio que isso são sonhos de Deus. Tudo que vem do bem, tudo que é para o bem, vem do Pai das luzes. Ok, eu acredito nisso. Mas nós temos que ir além disso. E aqui que eu queria compartilhar algo com você. Aqui está o sermão. Olha só. Deus não quer usar você apenas ali naquele lugar e você diz, cumpri o propósito na minha vida. Você está sendo medíocre e diria mais, egoísta, egocêntrico. Você quer achar o propósito de Deus para a sua vida, para você se sentir bem com o propósito de Deus para a sua vida. Você vai se sentir bem com o propósito de Deus para a sua vida, mas o propósito de Deus para a sua vida, principalmente é que você tenha o sonho que Ele tem. E qual é o sonho de Deus? Qual é o sonho de Deus? O sonho de Deus é que o Brasil simplesmente deixe de ser um país corrupto. O sonho de Deus é simplesmente que seja usar alguém para descobrir a vacina contra o Zika vírus. Por maiores que sejam essas coisas, e são até impossíveis, né? A gente vendo algumas circunstâncias, mas deixa eu dizer uma coisa para você. O sonho de Deus é que nós verdadeiramente, tenhamos aquilo que nós cantamos na última música que a gente cantou.
Que você se entregue totalmente nas mãos de Deus. Para você dizer assim, Deus, eu não quero descobrir só o propósito para a minha vida. Eu quero descobrir o propósito para a minha vida, porque eu sei que eu estou incluído num propósito eterno. Num propósito eterno. Meu irmão, minha irmã, o que você fizer aqui e for no centro da vontade de Deus, vai ser para a eternidade. E você vai se apaixonar tanto por Deus e querer tanto o sonho de Deus para a sua vida, que quando você chegar lá no céu e você souber que você cumpriu o propósito de Deus para a sua vida, que estava incluído num propósito maior de Deus para a sua vida, e Deus vai chegar para você e colocar uma coroa, como colocou na cabeça daqueles anciãos lá no Apocalipse, e eles receberam do próprio Deus uma coroa, e eles disseram, para que essa coroa? De que vale essa coroa? Gente, imagina depois que você tiver morrido e você estiver diante de Deus nos céus, e você olhar para trás e falar, que eu estava me preocupando com aquelas coisas, como meus sonhos eram medíocres, olha isso aqui. Você vai chegar à consciência que os anciãos já chegaram. Você vai pegar a coroa que está na sua cabeça e fala, Deus, toma aqui, eu deposito aos teus pés, Cordeiro de Deus. Sabe por quê? Todo o brilho que eu enxerguei, todo que eu queria para mim, não quero mais, porque eu já vi a tua glória, Jesus, e é isso que vale a pena. O Senhor é o meu Senhor, meu Salvador, e sabe o que eu tenho de mais precioso? Qual que era o meu sonho maior? Era estar aqui nesse momento, face a face com o Senhor Jesus, e o Senhor é meu maior sonho. O Senhor é o meu maior tesouro, o Senhor é o meu maior propósito, e fazer a tua vontade é o que me importa. Gente, você já pensou você viver uma vida assim? Deus falar para você assim, está escrito na palavra, Paulo falando a Timóteo, diz assim, que Deus quer que todos os homens se salvem, e que todos venham ao arrependimento. Esse é um grande sonho de Deus. Você quer participar desse sonho de Deus? Sim ou não? Sim. Quer mesmo? Sim. E o que você tem feito por isso? O que eu... Se o sonho de Deus, está escrito na palavra, quero, desejo que todos os homens se salvem, o que é que eu estou fazendo para salvar o meu vizinho lá no prédio? O que é que eu estou fazendo para alcançar aquela pessoa que está do meu lado? Não tenho tempo, sabe o que é? Eu tenho que estudar, porque eu tenho que passar para o concurso, e depois eu tenho que passar no outro concurso, e eu vou ser pós-graduado, aí eu vou aumentar meu salário, eu vou chegar a ser tal coisa, e aí eu vou fazer, porque quando eu for grandão, aí eu vou chegar lá para todo mundo e falar, ó, eu sirvo a Jesus, Jesus que me fez chegar aqui. E aí vai ter o ateu do seu lado, falar, pois é, eu não sou mais do que você, e não foi Deus que me fez chegar aqui. E você diz o que para ele? Amados irmãos, minhas irmãs queridas, amadas do Senhor, nós precisamos desse tipo de avivamento, onde a gente pegue todos os nossos sonhos, junte eles, porque por maiores que você acha que eles são muito pequenos para o que Deus tem para você. Isso não quer dizer que você não pode sonhar em se casar, em ter filhos, em ter uma boa casa, em ter um carro, e viajar, e fazer coisas, todo mundo gosta disso. Deus não é que vai falar assim, se você veio para mim, você vai ver, eu vou testar você, vou tirar tudo. Você não vai casar, você não vai ter filhos, você vai morar numa tapera, eu não vou te dar o carro que você quer, você vai lá. Deus não é esse Deus, porque tem gente que fala, então aí Deus vai me dar. Não, vá, viva a sua vida, estude, trabalhe, porque quem não trabalha, nem comer, está na palavra de Deus. Faça tudo isso, mas não faça do American Dream o seu sonho, porque você não é desta terra, você pertence a uma nação celestial, você é da pátria, e isso aqui é só uma pontinha da corda. O que está por vir é muito mais tempo e muito maior do que essa vida aqui, mas os nossos olhos só conseguem enxergar isso aqui. Agora, o que Deus tem para você é muito maior que isso. Sabe de uma coisa? Todo mundo fala, puxa, você viu José, hein? Agora chegou a ser o rei do Egito, eu também vou obedecer a Deus, eu vou ser fiel a Deus, eu vou resistir à tentação, porque vai fazer igualzinho fez com José. José ficou velho, ele morreu.
Se você olhar a história de vida de José, ele é um protótipo de Jesus. Olha o texto. Deus enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com um grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá. Assim não foram vocês que me jogaram no buraco. Não foram vocês que me lançaram na prisão. Mas se Deus, Ele me tornou ministro e me fez administrador de todo o palácio para salvar vidas. Ele é um protótipo a respeito de Jesus. Não foram os fariseus que bolaram um plano e jogaram Jesus na cruz. Não foram os romanos que, com todo o seu poder, condenaram Jesus. Então você vai para a cruz. Aquilo fazia parte de um plano maior. Jesus não foi honrado nessa terra. Ninguém lhe colocou uma coroa aqui nessa terra. Ele morreu como um bandido, um assassino. Ele não teve os aplausos que José recebeu. Mas uma coisa ele tem: sobre todo nome, e um dia todo olho verá Jesus voltando, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porque o seu sonho era um sonho eterno, que ia além dessa terra, e Deus está convidando cada um de nós aqui a fazermos parte de uma conspiração sobrenatural. Deus está convidando nós nesse tempo a mostrarmos que nós não nos vendemos, que nós não nos curvaremos diante das estátuas erigidas, sejam elas da economia, da sexualidade, seja lá do que for. Nós não nos dobraremos. Nós vamos sim fugir das tentações. Deus está querendo pessoas que sonhem em ser fiéis a Ele, aconteça o que acontecer. Deus espera que haja mais Sadraque, Mesaque e Abdinego, que diante do rei todo-poderoso Nabucodonosor, que achava que ele era todo poderoso, ergueu uma estátua e disse para eles: se vocês não se dobrarem antes da minha estátua, vai tocar a música, vai tocar a cítara, a harpa vai tocar. Se vocês não se dobrarem, vocês vão para a fornalha de fogo ardente. De lá ninguém escapa vivo. De lá ninguém escapa vivo. E eu quero saber qual vai ser o Deus que livrará vocês de lá. Então vou dar mais uma chance. Vai tocar todos os instrumentos. E aí vocês se curvam. Ele se achava Deus. Na minha misericórdia não mandarei vocês para a fornalha, mas é a última chance. E aqueles jovenzinhos esperaram trocar a música? Não! Eles falaram: fala para os caras nem gastarem o beiço no negócio lá. Nem gastarem o dedo na harpa. Porque vai tocar a música e nós não vamos nos dobrar diante da sua estátua. E aí o rei se enfureceu. E ele disse o seguinte: olha aqui, agora vocês vão ver. Manda aquele fogo pegar mais fogo. Acende o negócio, vai ficar. Põe o forno lá nos 2.400 graus. E leva esses caras para lá. E eu quero saber então agora qual é o Deus que vai te livrar. E aí, o que vocês me dizem? Nós dizemos uma coisa: saiba, ó rei, que se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, Ele tem poder para nos livrar. Agora, se Ele não quiser nos livrar, ainda assim nós preferimos morrer na fornalha do que dobrar diante da sua estátua. E nós somos assim. E eles foram, e Deus os livrou. Mas eles morreram. Só que teve cristãos que disseram: nós não vamos negar o nome de Jesus. Lá depois que Jesus partiu, e muitos estão fazendo isso hoje, até diante do ISIS. E eles estão dizendo: nós não vamos nos curvar, nós não vamos idolatrar, nós não vamos negar Jesus, Ele é o nosso Senhor. E muitos morreram nas arenas em Roma, porque eles não negaram o nome de Jesus. Sabe de uma coisa? Um historiador disse que aqueles homens morriam com um sorriso no rosto. Imagine um leão partindo para cima de você, e você saber que vai ser devorado. Eles não morriam. Eles morriam. Sabe por quê? Porque eles sabiam que não pertenciam a essa terra. Eles sabiam que se eles morressem
não negando a Jesus, eles fechariam os olhos ali, quem sabe um faminto pronto a devorá-los. E eles morreriam ali. Mas eles sabiam que assim que eles abrissem os olhos na eternidade, eles veriam o leão da tribo de Judá. E eles viveriam para sempre com o Pai. Os seus sonhos só se limitam a essa terra. É só isso que você quer. É só isso pelo que você luta. Você está estudando só para isso. Você está fazendo um monte de coisa só para isso. Só para viver os sonhos da terra. Meu irmão, minha irmã, você faz parte de um plano muito maior. Deus vai lhe dar muitas outras coisas. Sabe os sonhozinhos menores? Os filhotinhos do sonho virão. Mas você não vai ceder a nenhum tipo de tentação, porque você está dentro de um plano maior. Você quer se render ou não? E se nós fizéssemos um pacto, uma aliança com Deus hoje, e dissesse: Deus, eu já imaginei tanta coisa para mim, eu já até fiz uma linha assim do tempo, porque eu sou uma pessoa, e glória a Deus que você é bem planejado, claro. Mas que tal se for necessário, você pode até falar: não, eu fiz esse plano diante de Deus. Mas você trocaria os seus sonhos pelo sonho de Deus? Banda, chega para cá. Chega para cá, ó. A vida começa a ter maior sentido quando você entende que o que Deus quer não é o seu dinheiro, não são suas habilidades e capacidades. Jesus não morreu numa cruz para ter o que você pode dar a Ele nesta terra, como dinheiro, como habilidades, como coisas. Não, Ele não morreu para isso. Sabe por que Jesus morreu? Um dia eu estava no meu tempo a sós com Deus. José era uma intimidade com Deus, senão ele não permaneceria, senão ele não perseveraria. Um dia eu estava no meu tempo a sós com Deus, e a gente estava, e Deus me levou a essa canção. Essa canção que nós cantamos por hoje, que a gente pode cantar de novo aqui. Ele me levou a essa canção, e quando eu me lembrei dessa canção, e a canção diz que eu serei para sempre teu. Eu me lembrei de uma experiência que eu tive dentro do meu carro, que eu estava parando aqui, eu ia descer, tinha uma campanha de oração, era 6 horas da manhã, eu vim, cheguei um pouco adiantado, e aí eu estava ouvindo uma música do Lucas Souza, que dizia assim: agora eu sei que o meu coração pertence a ti. Agora eu sei que o meu Deus possui meu coração. Sabe o que Jesus me disse naquele dia, lá dentro do meu quarto? Porque no dia que eu cantei isso, entregando meu coração, foi muito grande. Ali dentro do carro parece que encheu de anjos. Sabe quando você parece? Entrou um monte de anjos no seu carro e começou a cantar e louvar a Deus. E você começou a sentir a atmosfera celestial. Naquele dia Deus me fez lembrar daquilo e disse: meu filho, sabe por que o meu filho morreu? É como se o próprio Jesus dissesse assim. Ele estava dizendo, o pai e o filho, um testificando sobre o outro, mas como se o filho estivesse dizendo assim, ele estava dizendo: sabe por que eu morri por você? Eu morri para ter você para mim e me entregar por você. Eu não morri pelo que você teria, pelo que você poderia, eu morri por você. Porque o meu prazer é você. Naquele mesmo instante, eu pensei: Deus, conversando com Deus, me ajuda a ser que nem o Senhor. Que eu não queira o Senhor por aquilo que o Senhor pode me dar
ou por aquilo que o Senhor pode me fazer alcançar ou ser nesta vida. Que eu queira o Senhor. Senhor. Só. Fique em pé. E cante essa música, entregue seu coração. Vamos cantar entregando nossos sonhos. E vamos desejar ter o sonho de Deus e viver o sonho de Deus. Abra todo o teu coração. Abra todo o teu coração. Renuncie-se. Consagre-se. Diga de todo o coração essa música. Cante as letras vivas. Veja só o que Deus fez por você. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Você que está aqui agora, que de repente é um advogado, você for limpo, você foi você já foi para a cruz. Se você age nessa área do direito e você quer entregar aquilo que você se propôs a fazer, porque Deus tem um propósito para você aí onde você está. Talvez você esteja sentindo aquela vontade de exercer, que está vindo. Você sente que você pode ajudar na área da política, por exemplo. E você quer entregar esse seu sonho a Deus. Você quer cumprir com o propósito de Deus para você na política. Talvez você esteja entrando na área da saúde. Sabe, você está estudando medicina. E você quer entregar também agora isso diante de Deus. Que você quer ser um médico usado por Deus para cumprir o propósito que está dentro de um propósito maior. Entregue esse seu sonho agora. E diga: Deus, eu não quero viver sem propósito. Se eu tenho que fazer isso, eu quero fazer isso dentro do propósito. Deus vai usar você como médico, como advogado, como político. Talvez você esteja fazendo administração. Olha como José foi usado para ajudar muitas vidas. O Egito e toda a região deveria passar fome, mas José soube, mediante uma revelação de Deus, foi ajudado para que aquelas pessoas não morressem. Ia ser uma tragédia mundial. Ele salvou muitas vidas. E você? Junte os pontinhos agora. Veja, Deus tem uma obra para realizar você onde você, a partir do ponto de onde você está. Mas mesmo assim, não faça desse propósito o seu Deus. Mas deixe que Deus estabeleça o propósito para a sua vida. Que o seu maior sonho seja entregar todos os seus caminhos a Deus todos os dias. E que quando Deus disser assim para você, aparentemente, mudei de ideia. Deus muda de ideia. Mas agora eu quero que você faça. Para de fazer o que você está fazendo, faz a outra coisa. Você diz: glória a Deus.
E para de fazer e vai. E faz. Está sempre. O seu maior sonho seja servir ao Senhor e cumprir com o propósito dele para a sua vida, entendendo que o seu propósito não é maior que o próprio Deus. Queira, deseje cumprir tudo que Deus tem. Você tem poucos anos, você tem pouco tempo sobre essa terra. Viva no centro da vontade de Deus. Viva no centro da vontade de Deus. Viva no centro da vontade de Deus. Cante isso para Jesus. Olha, tudo entregarei. Diga isso para Jesus. Jesus, toma o teu lugar na nossa vida como Rei, Senhor. Senhor, nós nos entregamos diante de Ti. Para te dizer a verdade, Jesus, nem eu mesmo sabia onde que isso ia parar. Mas sabe de uma coisa? Nós não somos seguidores de planejamento estratégico. Nós não somos seguidores de Mamon. Nós não somos seguidores deste mundo. Eu sei que há muitas coisas boas no planejamento desse, que a gente aprende com a ciência deste mundo. Mas Deus, nós não servimos aos propósitos dessa cultura de Mamon, do dinheiro, do poder, da fama. Não. Nós dissemos que te seguiríamos, Jesus. E quem te segue pôs uma cruz no ombro. Quem pôs uma cruz no ombro está indo para o Monte do Calvário para ser crucificado. Já estou crucificado
com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E agora, Jesus, eu quero seguir o seu exemplo, não viver para mim mesmo, para os meus próprios desejos ou para aquilo que eu espero que seja. Entregar tudo nas tuas mãos. Toma a tua igreja também, Jesus. Toma a tua igreja também, Jesus. E que o maior sonho de todos nós seja alcançar a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Que o nosso maior sonho seja ser semelhante a Cristo. Nos leva a ver a eternidade. E que nos desliguemos um pouco mais, e mais, e mais, e mais desse próprio tempo. Mas eu sei que ainda nesse próprio tempo o Senhor tem algo a fazer, mesmo dentro desta época, desta era e desta geração. Eu sei que o Senhor tem algo a fazer, usando cada um aqui na área que eles estão, e nos usando como igreja, para irmos e multiplicarmos muitos pequenos grupos. Farão as vidas, e mais vidas, e mais vidas, e nós faremos discípulos, e mais discípulos, e mais discípulos, no poder do Espírito Santo, para a glória do Pai, porque isso nós estamos fazendo para ficar para a eternidade. E nós entregamos tudo nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. E me perdoa pela empolgação e ter tempo.